Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perca tempo e se inscreva ativando o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. Na aula anterior, eu ensinei um jogo americano super fácil e nesta aula você vai aprender a sua primeira peça de moda, uma blusa de crochê sob medida. Antes de começar, é importante que você saiba que a oficina de ponto a ponto crochê para iniciantes foi contemplada pelo edital 006/2021 do Prêmio por Ações Culturais da Lei Aldir Blanc do município de São Francisco do Sul, Santa Catarina. E para mais informações sobre o projeto, você encontra no card que eu vou deixar logo acima no cantinho do vídeo. E se você chegou a este vídeo, provavelmente já domina todos os pontos básicos do crochê, como correntinha, ponto alto, ponto baixo e baixíssimo. E se você ainda tem dúvida nesses pontinhos, eu te convido para conferir a oficina de ponto a ponto crochê para iniciantes. A blusa de crochê que eu vou ensinar neste vídeo é indicada para iniciantes e é necessário que você tenha os seguintes materiais: uma agulha para crochê número 3 mm, 2 novelos do fio Anne, que é 100% algodão da mesma cor, fita métrica e tesoura. Agora, com o material em mãos, vamos para a aula prática. Para iniciar a blusa, é preciso que, com auxílio da fita métrica, você tire a medida maior do seu tronco. Pode ser o busto ou o abdômen. Se nós fôssemos tecer um vestido, nós teríamos a medida do quadril, mas como se trata de uma blusa, nós vamos tirar a medida total da circunferência maior do seu corpo, para que a blusa possa ficar soltinha e confortável. Bom, feito isso, com base nessa medida, nós vamos tecer o número de correntinhas que sejam múltiplos de 2 ou que sejam números pares. Isso é super importante para que a gente possa tecer o restante da peça sem ter problemas. Para iniciar, eu vou deixar um fiozinho um pouquinho maior do que eu deixo geralmente. Vejam só, um fiozinho medindo aí cerca de 10, 15 centímetros. E vou fazer o nó inicial do crochê. Pronto, feito o nozinho inicial do crochê, agora eu vou tecer correntinhas soltas, sem ser tão apertadas, para que a minha carreira ela possa ficar maleável e não tão justa quando eu for provar a blusa depois, tá? Então, eu vou tecer correntinhas bem soltas, até para facilitar o ponto da próxima carreira. Finalizadas as correntinhas, sendo números pares e também múltiplos de 2, com base na medida do meu busto, porque é a circunferência maior do meu tronco, eu tenho aqui o total de 182 correntinhas que medem cerca de 94 centímetros de comprimento. É importante que você saiba que eu tenho 92 centímetros, mas optei por tecer uma peça mais soltinha, então eu tenho essa abertura de tecer mais ou menos correntinhas. Bom, eu poderia ter feito à risca, cumprindo os 92 centímetros, mas como eu quero uma peça mais solta, eu teci um pouquinho mais, respeitando a quantidade de correntes, sendo múltiplos de 2. Bom, agora eu vou tecer aqui um ponto alto para cada ponto. E é importante você saber que, para a primeira carreira, nós vamos tecer de maneira aberta. Após o término da primeira carreira, é que nós vamos fechar, fazendo como se fosse um anel, e aí vamos tecer o restante da blusa com carreiras circulares. Então, para iniciar o primeiro ponto alto, aqui eu tenho o ponto 182, eu vou tecer mais 2 correntinhas, vou dar a laçada e vou inserir na quarta corrente. Então, eu conto 1, 2, 3 e 4. Insiro, puxo o fiozinho, faço aqui ponto alto. Então, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizados os 182 pontos altos, agora chegou o momento de fazer a emenda das 2 pontinhas, tanto dessa
quanto da pontinha do início do trabalho. E é importante que você certifique de que esse cordão de ponto alto ele não esteja torcido na hora da emenda, porque senão nas próximas carreiras você vai ter que desmanchar porque vai dar errado. Então é importante você certificar de que o cordão está dessa forma posicionado de maneira correta e você vai fazer então a emenda, ou seja, a junção dessas duas pontinhas. Para fazer a junção dessas duas pontas é muito simples. Eu vou inserir a agulha pegando no pontinho, na terceira correntinha que eu fiz para iniciar o ponto alto, e vou fazer ponto baixíssimo. Pronto. Puxo dessa forma para que o fio não escape. Porque agora esse fiozinho aqui de baixo eu vou passar pegando, deixa eu virar aqui o trabalho, eu vou passar pegando na primeira correntinha que eu reservei para iniciar o ponto alto. Então vejam só que eu fiz ponto baixíssimo fazendo a junção do último ponto alto e agora eu vou inserir a agulha pegando na primeira correntinha, vou puxar aquele fiozinho lá do início que eu reservei cerca de 10 a 15 centímetros e vou fazer como se fosse um arremate, dessa forma. Pronto. Então, aqui nós temos a junção das duas partes para que nós possamos tecer de maneira circular a nossa blusa. Para dar sequência, eu vou tecer mais duas carreiras de ponto alto. Então, eu vou tecer aqui 3 correntinhas e agora nós vamos trabalhar de maneira circular. Fiz as 3 primeiras correntinhas do ponto alto, vou dar a laçada no ponto ao lado, eu faço ponto alto. Então, eu vou tecer um ponto alto para cada ponto de base. Para finalizar a segunda carreira, eu vou inserir na terceira correntinha e vou fazer ponto baixíssimo. Pronto! Vamos para a terceira carreira de ponto alto, sendo um pontinho alto para cada ponto de base. Então, eu faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada no ponto seguinte ao lado, eu teço um ponto alto. Então, nós vamos repetir o que nós já fizemos na segunda carreira, um pontinho alto para cada ponto de base. Para finalizar a terceira carreira, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Prontinho! E aqui nós temos 3 carreiras de ponto alto tecidas de maneira circular. Agora, para as próximas carreiras, vamos tecer o ponto tela, em que nós alternamos ponto alto, correntinha, pula um ponto de base, ponto alto, correntinha e pula um ponto de base. Para iniciar, eu vou tecer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e faço uma correntinha de separação. Eu dou a laçada, pulo um ponto de base e no ponto seguinte eu insiro e faço ponto alto. Faço uma corrente de separação, dou a laçada, pulo um ponto de base e no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Uma corrente de separação, dou a laçada, pulo um ponto de base e no ponto seguinte faço ponto alto. Uma corrente de separação, novamente dou a laçada, pulo um ponto de base e no ponto seguinte eu faço ponto alto. Então, nós vamos tecer pontinho tela para as próximas carreiras além dessa. Para finalizar a primeira carreira de ponto tela, eu fiz aqui um ponto alto, uma corrente de separação, pulo um pontinho de base, insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora eu vou tecer as próximas carreiras da mesma forma. Então, eu faço 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto e uma correntinha de separação. Dou a laçada e insiro no ponto alto e teço um ponto alto. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e insiro pegando no próximo pontinho alto.
faço uma corrente de separação, dou a laçada, insiro pegando no próximo ponto alto. Então, eu vou tecer o número de carreiras de acordo com o comprimento desejado da linha do busto para baixo. Se eu quero uma peça mais curtinha, eu vou tecer um número de carreiras de acordo com a medida desejada, sempre da linha do busto para baixo, porque depois é que nós vamos tecer as cavas e o decote. Então, caso você queira tecer aí uma blusa mais compridinha, você tece mais carreiras. Eu vou tecer aqui o número de carreiras de acordo com a medida que eu desejo para a peça e volto para mostrar para vocês. Lembrando que a partir da nossa primeira carreira de ponto tela, todas as outras são iguais. Nós vamos tecer apenas ponto tela. E aqui eu teci o número de carreiras que eu considero suficiente para o tamanho da blusa que eu desejo. Para que vocês tenham ideia, eu teci o total de 21 carreiras, contando com as 3 primeiras carreiras de ponto alto. E 21 carreiras no meu ponto medem cerca de 23 centímetros. Isso pode variar muito do seu ponto se for mais apertado ou mais solto. Geralmente, pontinhos mais apertados são menores, então você vai ter que tecer mais carreiras se desejar. Ao contrário dos pontinhos soltos, que são maiores, você pode tecer menos carreiras se desejar. Bom, agora nós vamos marcar a metade da blusa. Então, nós vamos definir a parte da frente e a parte de trás. A mesma quantidade de pontos que eu tenho para a parte da frente tem que ser a mesma quantidade de pontos para a parte de trás. E é nesse momento que nós vamos dar início à produção das cavas. Então, nós vamos tecer de maneira agora linear, sem ser circular, a parte da frente, cortar e arrematar e, por fim, a parte de trás. E aqui vai uma super dica. Para tamanho P, você vai tecer 18 centímetros de cava. Para tamanho M, 20 centímetros de cava. E para tamanho G, 22 centímetros de cava. E tamanho GG, 24. Então vejam que a cada tamanho nós acrescentamos ou diminuímos 2 centímetros. Vamos utilizar o tamanho M como referência. Para tamanho P, eu reduzo 2 centímetros. Então 20 centímetros menos 2, 18. Se for para tamanho PP, eu reduzo 4 centímetros. Então, se eu tenho 20 centímetros, que é a medida padrão, que é o ponto de referência que eu tenho, para tamanho PP, eu reduzo 4 centímetros. Então, eu vou ter aí 16 centímetros de cava. Bom, e para fazer essas duas partes, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, é muito simples e é igual o que você estava fazendo anteriormente. A única diferença é que nós não vamos trabalhar de maneira circular, e sim linear, ou seja, subo, teço até chegar aqui nesse marcador de pontos, que vocês podem inclusive marcar com um fio de outra cor, subo, teço, novamente subo, teço e assim por diante. Então, vamos começar tecendo a primeira parte. Vejam só que aqui eu finalizei a última carreira do trabalho circular. Agora, eu vou tecer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e vou fazer mais uma de separação. Mas ao invés de eu dar a laçada e inserir no próximo pontinho, eu viro o trabalho. E aí, eu vou tecer pegando nesse pontinho aqui, no pontinho de trás, e eu vou tecer ponto alto. Faço uma correntinha e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, insiro no pontinho alto de base e faço ponto alto. Então vejam que ao invés de eu trabalhar de maneira circular, eu estou tecendo de forma linear. E agora eu vou tecer ponto alto com intervalo de uma correntinha, que é o mesmo ponto, é o ponto tela, até eu chegar nessa parte aqui em que nós temos o marcador.
Para encerrar a carreira, eu dou a laçada, insiro pegando no último pontinho e faço aqui ponto alto. Bom, o marcador de ponto que eu estou utilizando, ele serve como ponto de partida e ponto de chegada. Então vejam que eu iniciei a carreira a partir do marcador e finalizei a carreira a partir do segundo marcador. Agora, para as próximas carreiras, nós vamos tecer e vamos medir até atingir aí, no meu caso, cerca de 20 centímetros, porque a medida da minha blusa é tamanho M. Então, para começar a próxima carreira, eu vou tecer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e faço uma corrente de separação. Viro o meu trabalho, dou a laçada e insiro pegando no próximo pontinho alto e faço ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada e insiro no próximo pontinho alto. Então vejam que nós estamos trabalhando carreiras lineares. Para finalizar a carreira, dou a laçada, insiro no pontinho de base e faço ponto alto. E agora eu vou repetir o mesmo esquema de pontos até atingir a medida desejada. Então, teço 3 correntinhas, mais uma correntinha de separação, dou a laçada, insiro no próximo pontinho alto e faço ponto alto. Novamente uma corrente de separação, insiro pegando no próximo pontinho alto e faço ponto alto. Bom, aqui vai uma dica bem bacana para você tecer a cava com base na medida que você já tem confeccionada da peça. Então vejam só que essa parte aqui já que está finalizada e passou dos 20 centímetros que eu tenho que tecer para a cava, né? Porque aqui nós temos na extensão da blusa 23 centímetros, como eu mencionei anteriormente, eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir quantas carreiras são necessárias para a cava. Então eu vou posicionar a fita métrica dessa forma, marcando aqui 20 centímetros, e eu vou contar quantas carreiras são necessárias com base nessa medida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 18 carreiras são necessárias para que você possa tecer aí 20 centímetros. Bom, mas eu pretendo finalizar as 3 últimas carreiras dessa parte, tanto da parte da frente quanto a parte de trás, com ponto alto. Então eu vou reservar, vejam só que quase, né, bate aí 1 centímetro de cada carreira. Eu vou reservar 3 centímetros, ou seja, 3 carreiras finais para tecer pontinho alto. Então, de 18 carreiras, eu vou tecer 15 carreiras sendo ponto tela e as 3 últimas carreiras com ponto alto. Finalizadas as 15 carreiras de ponto tela, agora vamos tecer as 3 últimas carreiras com ponto alto. Para dar início à primeira carreira de ponto alto, eu vou tecer 3 correntinhas, vou virar o trabalho e vou preencher esse espaço em que eu fiz uma corrente de separação com um ponto alto. Para o ponto alto seguinte, eu preencho com um ponto alto. E para o espaço que há em uma corrente de separação, eu faço um ponto alto. Então, eu vou preencher cada espaço e cada ponto com um ponto alto. Finalizada a primeira carreira de ponto alto, agora vamos tecer mais 2 carreiras de ponto alto, sendo um ponto para cada ponto de base. Então, para dar início à segunda, que é igual à terceira, eu faço aqui 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada e teço um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a segunda carreira de ponto alto, vamos para a terceira. Então, teço 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada e no ponto seguinte eu insiro e faço um ponto alto. Vamos preencher cada pontinho de base com um ponto alto e esta é a última carreira.
Finalizada a terceira carreira de ponto alto, agora sim nós concluímos uma das duas partes. Então, eu venho com a tesoura, corto um fiozinho e arremato. Prontinho. E agora vamos tecer da mesma forma o outro lado. Então, vejam só que nós temos um lado finalizado em que cortamos e arrematamos o fio, e agora vamos reproduzir a mesma sequência e quantidade de pontos e carreiras para este lado aqui, tá? Então eu vou amarrar o fiozinho, inserindo a agulha dentro do ponto alto ao lado deste aqui que eu trabalhei, passo o fio por dentro do pontinho e faço aqui 2 nós bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar e vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e mais uma correntinha de separação. E vou reproduzir a mesma quantidade de pontos e carreiras que eu teci nessa parte, na primeira parte para a segunda, ou seja, ambos os lados são iguais. Mas ao término das carreiras dessa segunda parte, eu não vou cortar e arrematar. Então, eu vou tecer toda ela e volto para mostrar a próxima etapa para você. Finalizadas as duas partes, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, que são idênticas, nós vamos fazer a emenda, 12 centímetros para essa lateral e depois 12 centímetros para essa lateral. Essas emendas, elas vão servir para formar a cava e o ombro e vamos deixar um espaço para a cabeça. Mas antes de fazer a emenda, é necessário que você vire a peça para o lado avesso. Então, eu puxo a peça dessa forma para que o trabalho da emenda fique para o lado avesso da peça. Agora, com a fita métrica, eu posiciono por cima dos pontinhos e vou checar quantos pontos são suficientes para 12 centímetros. Aqui eu já contei e verifiquei que 27 pontos altos equivalem a 12 centímetros. Bom, 12 centímetros de união para formar os ombros e a cava, eu sugiro para tamanho M. Para tamanho G, 14 centímetros e para tamanho P, 10 centímetros. Então, esquema de 2 centímetros para cada medida. Para fazer a junção, eu vou utilizar o ponto baixíssimo, mas você também pode fazer com auxílio de linha e agulha para costura. Eu vou inserir a agulha pegando no primeiro pontinho. Vejam só que a minha agulha está no elo do ponto que eu não cortei e arrematei. E faço aqui ponto baixíssimo. Agora eu insiro no segundo pontinho da frente e no segundo pontinho de trás. Puxo e faço ponto baixíssimo. No terceiro pontinho da frente e no terceiro pontinho de trás. Puxo, faço ponto baixíssimo. Então, ao todo, eu vou fazer a emenda de 27 pontinhos para a parte da frente e para a parte de trás com ponto baixíssimo. Emendado os 27 pontinhos que equivalem a 12 centímetros, com um ponto baixíssimo, eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Agora, vamos fazer a mesma coisa desse lado, fazendo a junção de 27 pontos. E aqui nós temos já a marcação de 27 pontos, eu marquei com a agulha dos dois lados. A contagem de pontos está igual para ambos os lados. Agora eu venho com o fiozinho, passo por dentro do pontinho e faço aqui 2 nós bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar e vou fazer apenas uma corrente para iniciar o primeiro ponto baixíssimo. E agora insiro no segundo pontinho da parte da frente e no segundo pontinho da parte de trás. Faço ponto baixíssimo. No terceiro pontinho da parte da frente, no terceiro pontinho da parte de trás e faço ponto baixíssimo. No quarto pontinho da parte da frente e no quarto pontinho da parte de trás, puxo e faço ponto baixíssimo. Então, vou fazer a emenda de todos os pontinhos da parte da frente e de trás com ponto baixíssimo. Lembrando que
nós temos o total de 27 pontos para a emenda da segunda lateral. Finalizada a emenda da segunda lateral, vamos ter esse resultado. Então vejam que nós temos 12 centímetros emendados para essa parte, 12 centímetros para essa outra e aqui a abertura para passar a cabeça. Agora eu vou desvirar a peça para o lado direito, mas vou manter a linha presa ao novelo para dar sequência para a manga. Então veja que a emenda com ponto baixíssimo ficou para o lado avesso da peça e para o lado direito nós vamos ter esse resultado de uma emenda invisível. Agora vamos tecer a manga. A manga fica a seu critério se você quer tecer uma manga comprida ou curta. Então, quanto mais carreiras você tecer, maior vai ficar a sua manga e quanto menos carreiras, menor vai ficar a sua manga. Bom, a única dica que eu dou é atenção para a primeira carreira, porque é ela que vai orientar a sequência de pontos das demais. Vejam que aqui nós temos pontinhos fechados. E como eu quero um detalhe na manga, nessa parte superior do braço, com pontinhos fechados, eu vou manter esses pontos fechados e depois eu vou trabalhar com ponto tela. Então, eu vou tecer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada e dentro desse espaço do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Dou a laçada e dentro do nozinho que existe entre uma carreira e outra, eu vou fazer um ponto alto. Dou a laçada dentro desse espaço, eu faço um ponto alto e dentro do nozinho faço um ponto alto. Faço um ponto alto para dentro do espaço do ponto alto e agora dentro do nozinho, entre uma carreira e outra, eu faço ponto alto. Bom, começamos a sequência de pontos tela e eu quero seguir essa sequência. Então, eu faço uma correntinha, dou a laçada, insiro no nozinho que separa uma carreira da outra e faço ponto alto. Faço uma corrente, insiro no próximo nozinho que existe entre uma carreira e outra e faço ponto alto. Faço uma corrente, novamente, insiro no nozinho e faço ponto alto. Uma corrente no nozinho e faço ponto alto. Então, vejam que para essa parte aqui dos pontos altos fechados, eu teci pontos altos fechados. E para a parte do ponto tela, eu mantive o ponto tela. Então, eu vou contornar toda essa parte aqui da cava para a formação da manga. Ao chegar aqui, eu vou manter a mesma regra, pontinhos altos para os pontos altos e pontinho tela para o ponto tela, até contornar toda a manga. Vejam só que eu teci um pontinho tela para o ponto tela e agora eu vou fazer o último pontinho tela da carreira e como eu desejo manter os pontinhos altos fechados, vou dar a laçada, vou fazer um pontinho alto para dentro do espaço de um ponto alto, vou dar a laçada e vou fazer o ponto alto dentro do nozinho, um ponto alto para o espaço do ponto alto e um ponto alto para o nozinho, um ponto alto para o espaço do ponto alto. E pronto, agora vamos finalizar com um ponto baixíssimo, porque para a manga nós estamos trabalhando em carreiras circulares. Feito isso, fica muito mais fácil, porque agora você só vai seguir a sequência de pontos. Para os pontinhos altos, nós vamos manter os pontinhos altos. E para o ponto tela, nós vamos manter o ponto tela. Então, eu vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto, dou a laçada e teço um pontinho alto para cada ponto de base. Feito isso, agora eu vou tecer um pontinho tela para cada ponto tela. Então, uma correntinha e faço ponto alto. Uma correntinha e faço ponto alto. Uma correntinha e faço ponto alto. Vou tecer dessa forma até atingir a medida desejada da manga. Então, todas as carreiras são iguais e possuem a mesma quantidade e esquema de pontos. Vamos manter sempre os pontinhos altos, pegando nos pontinhos altos e para o ponto tela, vamos tecer sempre o mesmo esquema do ponto tela, uma correntinha e um ponto alto. Agora eu vou tecer o número de carreiras até atingir a medida desejada e volto para mostrar para você
o acabamento da manga. Para a manga, eu teci 12 carreiras alternando ponto alto e ponto tela, e agora eu vou tecer as 3 últimas carreiras só com ponto alto. Então, eu vou iniciar com 3 correntinhas e vou tecer um pontinho alto para cada pontinho de base, contando as correntes. Faço aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto e teço um pontinho alto para cada ponto de base, incluindo os pontinhos base do ponto tela. Então, vejam que aqui eu tenho uma correntinha, eu insiro e faço ponto alto, dou a laçada, faço um pontinho alto pegando no pontinho alto, um ponto alto para a corrente, um ponto alto para o ponto alto, um ponto alto para a corrente e um ponto alto para o ponto alto. Bom, então eu vou tecer essa carreira de ponto alto e mais 2 e volto para mostrar para você a finalização de uma das mangas. Finalizadas as 3 carreiras de ponto alto, agora vamos para a última carreira, que é de acabamento, em que vamos tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou fazer 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo, insiro no pontinho seguinte e faço um ponto baixo. Então, eu vou tecer como forma de acabamento, sendo a última carreira, um ponto baixo para cada pontinho de base. Para finalizar a carreira de ponto baixo, eu insiro na segunda correntinha e faço ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! Então, nós temos 12 carreiras alternando ponto tela e ponto alto, mais 3 carreiras de ponto alto apenas e finalizamos com uma carreira de ponto baixo. E a nossa manga, tecendo dessa forma, ela vai ter o total de 17 centímetros de comprimento. Se você tecer menos carreiras, ela vai ficar mais curtinha e mais carreiras, ela vai ficar mais longa. Agora, para tecer a segunda manga, nós vamos repetir a mesma quantidade de pontos, esquema e carreiras que nós tecemos na manga anterior. Então, é basicamente a mesma coisa. E para dar início, eu vou inserir a agulha pegando na emenda das 2 partes, vou passar o fiozinho para dentro e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feitos os 2 nozinhos, eu vou dar início tecendo a mesma quantidade, esquema e carreiras da outra manga. Então, eu vou subir aqui com 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e vou dar sequência ao restante da manga. Finalizadas as 2 mangas da blusa, agora vamos fazer o mesmo acabamento em que nós tecemos na manga, que é uma carreira de ponto baixo, para a gola e para o barrado da blusa. Então, vamos distribuir pontos baixos. E para isso, eu insiro a agulha pegando na emenda, passo o fiozinho e faço 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha e vou tecer um pontinho baixo para cada ponto de base. Comecei com 2 correntinhas, insiro no próximo pontinho e faço ponto baixo. No próximo pontinho, ponto baixo. Então, eu vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Para finalizar a carreira de ponto baixo, eu insiro na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio, aqui eu já cortei o fiozinho e arremato. Pronto! Agora, no barrado da blusa, eu vou inserir a agulha em quaisquer um dos pontinhos, vou puxar o fio e vou fazer 2 nozinhos. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha no ponto, vou puxar e vou fazer 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo. E agora eu vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Para finalizar, eu insiro na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura e corto o fiozinho para o arremate. Prontinho!
Agora, com uma agulha de espessura menor, neste caso estou utilizando a número 2, eu vou passar todos os fiozinhos de arremate por entre os pontos. Então, eu passo a agulha pelo lado avesso da peça, por entre os pontinhos, e puxo esse fiozinho de arremate. Quanto mais eu esconder esse fiozinho, menor é a chance do fio escapar. Então, eu passo ele por entre os pontos como forma de acabamento da blusa. Agora chegou a hora de tecer a sua blusa conforme ensinada neste vídeo. E assim que finalizá-la, compartilha comigo da seguinte forma. Tire uma foto, publique no feed ou story do seu perfil do Instagram e marque @BrunaSpijark. Bom, essa foi a última aula da oficina de ponto a ponto crochê para iniciantes e a playlist deste curso vai ficar salva aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras de forma gratuita para que você possa assistir ou compartilhar quantas vezes quiser. E acompanhe mais vídeos sobre crochê e artesanato aqui no canal. Um beijo e até a próxima!